A sua revista eletrônica de todos os sábados está começando. Uma vida dedicada à arte. São 40 anos de profissão do artista plástico Marius Bell. A repórter Laura Liz conversou com ele sobre a carreira, a família, os amigos e também sobre o futuro. Ele tem 40 anos de carreira. É desenhista, pintor, escultor e tem grandes trabalhos espalhados por Manaus e também pelo interior do Amazonas. É o Marius Bell. Vamos começar falando da infância. Como é que começou esse dom para a arte? Eu comecei a rabiscar aos 7 anos de idade. Aos 10 eu fui para o colégio, o Grupo Escolar Getúlio Vargas, fazendo a 4ª série. E fui expulso por causa de um desenho inocente. Eu fiquei persistindo e chegou aos meus 40 anos, né? Mesmo que alguém não acreditasse. Você chegou a estudar, a ter essa formação? Sim, eu fiz alguns cursos em São Paulo, mas não foram o suficiente. Porque quando eu fui a São Paulo, eu já sabia alguns traços, né? Eu já tinha vivência de agência de publicidade, de onde eu surgi. Já tinha participado de várias oficinas de pinturas. Qual é o papel que a família tem nessa sua carreira? É muito importante, a família é a base, né? É você levantar um edifício e ter a sustentação, o apoio. Eles apoiaram a sua arte? Com certeza, até hoje, né? Eles dizem que eu sou um sonhador, mas que não é, né? Sua inspiração vem de onde? Olha, eu tive grandes mestres. O Zeca Nazaré, que está expondo em Portugal, é amazonense. Teve outros artistas, como Benício, que mora no Rio, um dos maiores ilustradores. Foi nele que eu puxei um pouquinho do gosto, da técnica dele para os outdoors de cinema, né? E as outras são descobertas que eu vou fazendo ao longo de todo esse tempo. Qual é a característica principal do seu trabalho? Eu estou começando a seguir a linha de artes plásticas, mas voltada mais para o contemporâneo, né? E descobrindo uma tendência minha mesmo. Mas eu diria que a característica maior são os murais. Eu gosto de pinturas em tamanhos gigantes, que me dá condições de explorar bastante esse espaço. Só que não aparece, né? Os clientes os que não gostam de estampar. Você vê esse painel aqui no fundo, né? Ele foi executado em um mês de trabalho. Trabalhei praticamente sozinho. Foi um desafio, mas foi bem simples fazer isso. Quem olha imagina que foi uma loucura. Não. É a soma dos anos que você vem, né, aprimorando, técnico, trabalhando com vários outros artistas. E aí você vai puxando de cada um deles e faz uma soma. Vamos ver agora o depoimento de algumas pessoas que acompanham o trabalho de Marius Bell. O Marius Bell é uma pessoa com dotes artísticos especiais, um amazonense da gema, uma figura muito agradável de se conviver e com grande experiência na arte, explorando uma técnica única, que é trabalhar em grandes murais. Bell é um desses artistas amazonenses honestos que estão sempre preocupados em descobrir qual é o tipo de linguagem com que ele vai expressar essa nossa realidade, sem cair nesse modismo que é quase uma consciência de culpa, que é a folclorização de toda a nossa expressão. Eu quero mandar um grande abraço, se me permite, para esse rapaz de quem eu gosto. Para você que começa a assistir ao Amazônia Revista somente agora, o programa de hoje faz uma homenagem ao artista plástico Marius Bell. Ele completa 40 anos de carreira. Primeiro eu quero parabenizar o Marius Bell pelo trabalho que ele tem, por esses 40 anos de trabalho para a cultura, e quero até agradecer em nome do trabalho que ele fez para a Bola. É um Santo Antônio de 13 metros que foi pensado e conseguido, feito pelo Marius Bell. Parabéns, Marius Bell. Vejo uma grande oportunidade da sociedade dar ao artista o que ele merece, ou seja, premiá-lo com carinho, com conforto e que ele sinta-se assim mais 40 anos. Um grande abraço, Marius Bell. Você merece tudo isso. Agora veja mais um pouquinho da conversa da repórter Laura Liz com o nosso homenageado. Quais são as obras mais marcantes da tua carreira? Olha, alguns murais já foram, assim como os prédios antigos, esses murais também se foram, né? As pessoas que quando mudam uma direção, eles cobrem. Mas eu tenho dois murais aqui na Manaus Energia, aliás, Amazonas Energia.
Tem no Emborba o teto do santuário, tem uma pintura minha do Cristo sorrindo, que é a Santíssima Trindade, que foi preparado para receber o século XX chegando. Tenho a escultura de 13 metros, que esses são os símbolos maiores que nós temos, que eu tenho certeza que vai ficar alguns anos. Né? Os demais eu não sei, porque, como eu lhe falei antes, entra governante, sai governante, os caras não se invocam com a pintura e podem cobrir, né? Quantos trabalhos você já fez? Você já tem esse número, né? De murais tem poucos, eu acho que uns 3 ou 4, que já não existem mais. Né? Que era a fachada do antigo prédio da imprensa oficial, um prédio que existiu na 7, que eu tive que reproduzir. A avenida com várias cenas, né? E esse aqui que está em pé agora, né? E os outros trabalhos das outras áreas? Os outros são sempre trabalhos de encomendas. Por exemplo, tem pessoas que querem uma foto pintada. Aí eles entram em contato comigo e eu executo, né? Consegue viver só da arte? Não, eu acho que a propaganda continua caminhando. Eu vim de dentro de agências, né? Hoje eu sou freelancer, então eu não conheço alguém que viva só. Quais são os seus projetos nesses 40 anos? Eu tenho um roteiro de uma ficção, de um filme, já entrando nesse campo dos curtas, né? Que ainda não saiu do papel, já está registrado no Tesouro Nacional, né? É um filme chamado Rodas Nepo. O título, que é um título de uma pessoa importante, de um ilustre aqui do Amazonas, um visionário, que a forma de escrita as pessoas vão descobrir quando tentar olhar direitinho. Rodas Nepo é o título do filme, mas não está patenteado com esse nome. Então, eu acho que o caminho vai ser esse, de fazer alguns curtas, de registrar alguma dessas histórias do nosso município, principalmente do município de Emborba, que foi uma cidade que os cabanos não conseguiram destruir. A gente tem a ideia de fazer um documentário, além das pinturas, correndo num paralelo entre pinturas de murais e até viagem pelo exterior. Ele está fazendo 40 anos, mas eu acho que ele já fez 100, porque marcou uma presença muito bonita de um artista local, com a arte, com o desenho, com a fotografia, e ele pinta, para ter uma ideia, ele pinta de cabeça para baixo. Então é um sujeito tremendamente criativo e um grande nome para a história do Amazonas em termos de arte e cultura. Ele, durante muito tempo, fez cartazes, ampliava cartazes para a porta de cinema aqui. Infelizmente, isso não ficou documentado. Quero desejar parabéns pelos 40 anos, né? Que ele está celebrando aí de batalha na área, né? Porque agora tem a outra parte da entrevista com o artista plástico Marius Bell. Confira. Manda uma mensagem para os seus amigos, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, como é que faz? Bem, você falou em mensagem, eu escolhi esse 2011 para agradecer. Eu tenho que agradecer a Deus por ter me dado e ter permitido chegar até aqui, eu completar os 40 anos de profissão, mas eu não posso esquecer aquelas pessoas que me apoiaram, né? Eu fui recusado por 2 engenheiros que disseram para mim, olha, você não tem jeito para o desenho, procura uma outra atividade. E em 71, depois do Exército, eu cheguei fui trabalhar numa agência de propaganda, do qual o diretor era o Felipe Dal, o doutor Felipe Dal. E ele me aprovou com um anúncio para o BEA. E dali em diante, aí eu tenho que agradecer a ele, ao doutor Milton Cordeiro, agradecer ao Joaquim Marinho por ter me dado um espaço nos cinemas, onde eu produzi mais de 9.000 cartazes diferentes, né? Agradecer ao doutor Jones Carreira, que me acreditou que eu era capaz de executar uma escultura de 13 metros de altura, que neste ano está completando 14 anos. Não é fácil você levantar uma estrutura toda e manter em pé, né? E agradecer às outras pessoas que no momento me fogem à mente, né? Que contribuíram. É a família também, né? A família é toda a nossa base. Parabéns a ele, merecedor realmente dos nossos aplausos, e gostaríamos que outros artistas amazonenses, né, seguissem essa mesma trilha de simplicidade, de dedicação. Então, parabéns ao Marius Bell, parabéns a Manaus, parabéns ao Amazonas, que o tem. E que o tenhamos, espero, por muito e muito tempo, trabalhando, produzindo, contribuindo realmente para que a arte amazônica se faça presente. Quando o Felipe, o Joaquim e eu fundamos a Amazonas Publicidade, nós recrutamos algumas pessoas, alguns valores de Manaus que desenhavam naquela época.
E o Mário Bezerra, que depois passou a adotar o nome artístico de Marius Bell, foi um dos selecionados. E ele mostrou, no período em que esteve conosco, um profissionalismo impressionante pela sua competência no desenhar. A gente fica feliz quando sabe que a pessoa progride e tem contribuição para o desenvolvimento da cidade de Manaus, principalmente no setor de arte e cultura. E o Mário Bezerra, também conhecido como Marius Bell, é um valor positivo da nossa terra, da nossa gente. Parabéns, Mário, pelos 40 anos de atividades artísticas.